Olá, você que acompanha as redes sociais do Catequistas Brasil. Nós preparamos um conteúdo muito especial para você, que você vai conferir agora. Agora o nosso bate-papo é com o Eduardo Oliveira. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Prazer é meu, Cecita, tu juntos aqui neste bate-papo, nessa partilha de vida, partilhando testemunhos. Os testemunhos sempre nos fortificam e nos levam para frente. É a sua primeira vez no Catequistas? Primeira vez no Catequista Brasil, né? Graças a Deus a gente tem já um trabalho de evangelização muito grande. A Chiara nos convidou alguns outros anos, nunca bati a agenda. E desta vez, graças a Deus, quis Deus que nós estivéssemos aqui. Então, primeira vez no Catequistas Brasil. Queria que você falasse um pouquinho do seu testemunho, você deu um breve relato aqui para mim. Você entrou para o seminário e aí Deus te mostrou que não era isso. Exatamente, né? Com 14 anos de idade, embora desde criança, né, e aqui já fica muito registrada essa importância da família na formação da criança, né? Então, desde pequeno, com 7 anos de idade, eu era coroinha, ajudava na liturgia, mas aos 14 anos de idade eu tive meu grande impacto, que eu chamo com o Espírito Santo. Então eu saí daquele encontro com o Espírito Santo, 14 anos, falando, Senhor, eu quero dar minha vida por esta igreja, né, de amor pela igreja. Então um menino de 14 anos, quando ele pensa em dar a vida pela igreja, ele pensa o quê? Vou ser padre, vou para o seminário, não tem outra coisa. Então eu com 14 anos fui fazer essa experiência no seminário, fiquei por 2 anos no seminário, e ao findar de 2 anos, eu descobri que Deus não me queria padre, que eu não tinha vocação ao sacerdócio. E aí eu me lembro na ocasião que meu reitor falou uma frase para mim que no momento eu não entendia, afinal de contas não tinha maturidade para entender, mas ele disse assim, Eduardo, você pode fazer muito pela igreja sem necessariamente ser um sacerdote. E deixa eu te interromper, porque às vezes muitas pessoas perguntam assim, como discernir essa vocação? O que de fato você sentiu para falar, não é isso? No meu caso, como era a vocação ao sacerdócio, eu tinha um desejo muito por família. Eu queria ter filhos, eu me via com esposa, eu me via sendo o pai de família. Mas claro que num primeiro momento bate uma decepção. Porque como se eu estivesse dizendo não para Deus, porque eu não entendia, que no meu caso eu entendia assim, não, para mim servir a Deus e a igreja na totalidade, eu precisaria ser um sacerdote. Mas eu me via que se eu tivesse continuado, eu seria um sacerdote frustrado talvez, porque hoje, sendo pai, tendo 2 filhos, eu me realizo também na minha vocação paterna, como esposo, como chefe de família, né? Então, essa foi o grande discernimento que eu tive para falar, não, Deus não me quer sacerdote. E os meus reitores, na época, os meus formadores, eu sempre partilhei isso é muito importante, que a gente tenha pessoas ao seu lado que nos orientem nesse discernimento vocacional, que não fique muito sozinho. É sempre bom ter essa partilha de pessoas que vão nos ajudar a nos discernir, como no meu caso foi meu formador e meu reitor na época, a ponto de ele dizer essa frase. Você pode, porque ele viu meu sofrimento, né? Não, mas eu vou sair, eu estou dizendo não para Deus, eu vou voltar para trás. Ele falou assim, não, você pode fazer muito pela igreja sem necessariamente ser um sacerdote, né? E aí quando vem o próximo passo, que você faz muito pela igreja? Exatamente, e aí então veio o quê? Então, quando eu saí do seminário, eu voltei para minha cidade natal e comecei, como a gente brinca, né? Meti a cara na igreja mesmo e fui. Liturgia, catequese, grupo de oração, comecei então a dar pregações na renovação carismática e nunca parei. Fui ministro de Eucaristia, fiz teologia para leigos, então continuei a minha vida nisso, conheci a minha esposa, me casei, fiz minha faculdade, trabalhando, tudo muito bonito. E então, com 30 anos, na época, com 30 anos de idade, um dia, quando eu estava na minha adoração, né, eu tinha uma vida de igreja, ministro, coordenava catequese, enfim. Quando eu entrei para a adoração, Deus me fez lembrar da promessa que eu tinha feito para ele com 14 anos de idade, de me consumir totalmente pela igreja. Mas eu falei, eu acho que eu estou ficando louco, né? Com 30 anos, eu era diretor executivo de multinacional. Agora eu já estou falando, eu já sou casado, eu já tenho um filho, casa própria, carro zero na garagem, um mega salário. Eu falei, como é que eu vou viver plenamente só para a igreja, né? E aí então eu fui rezando em cima disso, e essa inquietação, porque algo era muito latente dentro de mim. Por mais que eu tivesse um mega salário, casa própria e trabalhando na igreja, mas existia um vazio dentro de mim. Algo dentro da minha alma queria mais. E aí, às vezes, a gente, como seres humanos, e não há nada de errado nisso,
Mas a gente tenta preencher estes vazios com coisas externas. Ah, eu não estou bem, então vou trocar de carro. Ah, eu não estou bem, eu vou viajar, vou comprar um carro, vou comprar um tênis, vou comprar. Enfim, a gente tenta preencher esses vazios da nossa alma com coisas existenciais. Mas esse vazio que existe dentro da nossa alma tem nome, é Deus. E a gente só é plenamente preenchido e realizado quando você está totalmente no centro da vontade de Deus para a tua vida. E então, por mais que humanamente falando, eu estava no melhor momento da minha vida profissional, financeiro, até trabalhando na igreja, nada de errado, mas algo dentro da minha alma gritava por este vazio. E então, nessa adoração, Deus me fez lembrar da promessa. Então, comecei a rezar em cima disso. Foi quando Deus me mostrou a comunidade Filhos de João Batista, em Minas Gerais, na qual eu faço parte. Na verdade, eu sou natural do Paraná, eu morava no Paraná ainda. E aí Deus me fez conhecer a comunidade. E você lembra como que foi isso? Como que foi esse conhecimento? Sim, foi algo assim, né? Então, o meu fundador é o Moisés Rocha, né? Que muitos conhecem. E um dia eu indo para uma missão com um amigo no Paraná ainda, esse amigo meu falou assim: Eduardo, você já escutou falar do Moisés Rocha? Eu falei, não. Ele falou assim, olha, é um pregador de Minas e ele ama a igreja, ele tem essa paixão pela palavra, muito isso que você tem, essa radicalidade, esse amor ao evangelho. Você não escuta ele? Eu falei, tá bom, um dia que der. Passou uns 3 meses, sexta-feira sempre foi dia de fazer faxina em casa. E eu amo lavar banheiro, amo lavar banheiro. E eu sempre ia lavar banheiro como? Eu botava uma pregação, alguma coisa assim, e lá eu ia lavando o banheiro e escutando. Passou 3 meses, um dia quando eu entrei para lavar banheiro, eu lembrei Moisés Rocha. Falei, deixa eu digitar. Digitei no Google e comecei a escutar a pregação. E claro, as pregações do Moisés são impactantes, mas algo atrás da mensagem dele inquietou meu coração. Começou a mexer comigo. Falei, tá, ok, fui passando. Nisso teve então um encontro na comunidade dele em Minas. E eu falei, tá, mas eu não vou para Minas, não tinha como. Então esse amigo meu falou, Eduardo, eu tô indo para lá. Falei, quando? Ele falou, em dezembro. Falei, cara, dezembro é o pico da fábrica, eu não consigo sair para ir para um retiro. Ele falou assim, então, mas eu tô indo. Falei, tá. Resumindo, no outro dia, o meu diretor, no meu trabalho, meu diretor me chama na sala dele e falou assim, Eduardo, tem um problema com um cliente e você vai ter que ir pessoalmente para resolver. Eu falei assim, tá, onde é que é o cliente? Em Minas. Oh. Eu falei, qual que é a cidade? Sete Lagoas. Eu falei, Sete Lagoas, retiro, comunidade, cliente. Eu falei, fechou. Falei, vou e consigo ir pro retiro. Fui pro retiro. 3 dias de retiro, encontro e tal. Moisés fez todas as pregações, ok. Ao último momento do retiro, ele subiu, né? Estava embaixo de uma tenda alugada, ele começou a falar dos sonhos e projetos da comunidade. A gente sonha em comprar fazenda, a gente sonha em construir, em expandir. Ele falando de construção, eu comecei a chorar. Então todo mundo assim, essa pessoa acho que não está bem, né? Ele não está pregando, ele está falando de sonhos e projetos para a obra. Eu comecei a chorar. Quando eu abri minha Bíblia, Deus me deu a passagem que ele deu para Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te mostrando. E eu falei, Senhor, mas eu estou ficando louco, eu estou casado com um filho, como é que eu vou sair do Paraná, mudar para Minas, né? E aí, enfim, resumindo um pouquinho, quando terminou o encontro, eu chamei o Moisés para conversar. Falei, meu coração está ardendo, não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho um vazio e Deus me deu a passagem que é para me sair da minha terra e vir para a terra que ele está me indicando. Ele falou assim, se Deus está mandando, então obedece. Oh. E aí eu falei, bom, tá. Falei, mas eu vou chegar na minha casa. Falei, minha esposa vai falar que eu tô ficando louco, vai pedir divórcio, ela nunca vai apoiar isso. Voltei pra minha casa. Quando eu cheguei, contei pra minha esposa começou a sonhar também. Legal. Não, a gente pode ir, podemos ajudar, podemos fazer isso. Ela é gerente financeira. Então, a gente pode fazer isso, implantar sistema bancário. Ela começou a sonhar comigo os projetos para a obra, para a comunidade. E aí, então, foi quando eu fui rezar de novo e Deus me deu a passagem que ele deu para Abraão de novo. Sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Liguei para o Moisés, falei, irmão, alguma coisa acontecendo de errado, assim, meu coração está queimando. Eu falei para minha esposa, acreditando que ela fosse dizer não, sossega, ela está me apoiando, e agora como é que a gente faz? Ele falou, não, então vem para cá com ela para ela conhecer e a gente começa um processo. E aí, então, eu fui para lá com ela, e aí a gente conversou um pouquinho com eles e tal, e eles falaram assim, olha, você tem uma vocação autêntica. Então você precisa só dar a resposta para Deus. E aí, ok, voltei para minha cidade. Quando eu fui pedir demissão para o meu patrão, meu patrão, eu falei, olha, eu preciso ir embora. Ele falou, mas por quê? Você recebeu proposta de trabalho? Eu falei, não. Ah, mas é por questão financeira? Eu falei, também não. Mas por que você está saindo? Eu falei, eu não vou te contar, porque você não vai acreditar e você não vai entender. Eu falei, vamos deixar como é que tá? Não. Ele falou assim, você não pode sair. Eu falei, por que eu não posso sair? Assim, você é o diretor-geral, você comanda tudo, você é meu braço direito, meu braço esquerdo. Assim, vamos fazer o seguinte,
eu vou triplicar o seu salário. Nossa. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, eu vou triplicar o seu salário. Eu falei, então você me dá mais um tempinho para me pensar? E fui sair da sala dele, fui rezar, fui fazer conta matemática, né? Eu sou formado em contabilidade, fui fazer contas. E eu falei, meu Deus, e aí? Entrei para a capela para rezar. Quando eu tirei uma passagem, Deus me deu de novo, sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Eu falei, gente, e agora? Passou 3 dias, voltei pro meu patrão, eu falei, escuta, eu te agradeço muito a proposta, mas eu não posso ficar, eu preciso sair. Ele falou assim, não, senta aí. Quem não está entendendo é você. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, eu tenho uma única filha, a minha filha ela é casada, mora em outro estado, ela está indo embora do país, ela não quer saber disso aqui, eu não tenho para quem deixar. Você é meu braço direito, esquerdo, você comanda, você já conhece. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 20% das ações da empresa para você. Você vai virar meu sócio. Eu mantenho o seu salário 3 vezes. Eu fico na empresa só, tipo assim, mais 30 dias, que você só para você pegar aquilo que você não sabe. Você mantém o meu Prolabore, você fica com a fábrica, eu venho aqui a cada 30, 40 dias só para saber meu Prolabore e pegar aquilo que é meu. Eu falei, você tá brincando? Ele falou assim, não, eu tô falando sério, você não pode sair. Meu Deus. Eu falei, então você me dá mais um tempinho de novo que eu preciso rezar de novo. E fui rezar, e fui fazer conta, eu sou formado em contabilidade. Quando eu fui fazer conta, lógico que tinha o capital social da empresa, que não é bens intangíveis, né? Mas com as cotas da empresa e salário, daria mais de R$1 milhão por ano. E eu falei, Senhor, e agora? Eu falei, é muito dinheiro. Eu falei, gente, eu sou humano, eu sou pai, eu tenho filho. E aí, quando eu fui rezar de novo, Deus me deu passagem do jovem rico. Senhor, eu já sigo os mandamentos, o que eu preciso fazer? Vai, deixa todos os teus bens, vem e segue-me. E aí, então, naquele momento, eu entendi que Deus estava me chamando, que eu precisaria deixar tudo isso. E então, voltei, pedi demissão realmente, e o patrão, completamente contrariado, aceitou. E aí, eu peguei minha esposa e o meu filho e fui embora para Minas Gerais, para Sete Lagoas. Que lindo, meu Deus. E aí nós temos hoje uma vida, né? São 10 anos vivendo para missão, para evangelização, onde eu brinco, né? Nós não recebemos nenhum salário por mês. Mas a Nós não providência pagamos- nunca falhou. Totalmente pela providência. E aí que está. Então hoje eu digo que assim, hoje nós não temos bens materiais, mas aquele vazio que eu dizia, ele é preenchido. Então hoje eu digo assim, a gente não tem nada, nós recebemos nada, mas eu tenho tudo que é Deus, então aquele vazio não existe mais. E aí hoje, passado 10 anos vivendo para a missão, eu entendi o que o meu reitor disse quando eu tinha 14 anos de idade. Você pode fazer muito pela igreja sem necessariamente ser um sacerdote. Porque hoje, como leigo casado, então eu posso dar testemunho de casamento falando a partir da minha vida. Eu posso falar sobre ensinamentos de filhos a partir da minha vida. Eu posso viajar ao Brasil e o mundo a partir da minha vida. Então hoje eu entendo que o papel do leigo, e quando ele disse que eu poderia fazer muito pela igreja sem ser sacerdote, não é que eu seria maior do que um sacerdote, porque nós, enquanto leigos, nunca vamos ser, porque o sacerdote você tem a sucessão apostólica na mão. Mas o papel do leigo ele é de extrema importância no desenrolar e no desenvolvimento da igreja, né? Tanto que o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que se o leigo não assumir o seu papel no desenvolvimento da igreja, em vão será o trabalho dos sacerdotes. Porque nós precisamos assumir o nosso papel. Então hoje eu entendo que esta vida missionária entregue para Deus, ela me leva a completar aquilo que Jesus pediu para mim e a promessa que eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade. E como que você vê hoje o Catequistas Brasil agregando na sua missão, você acrescentando aqui também? Eu acho que o Catequistas Brasil ela é de extrema importância, né, para a igreja e para mim, né, porque como eu disse assim, né, então esse papel do leigo, né, e o papel do leigo enquanto catequista, ele é fundamental e primordial na nossa igreja. Por quê? Porque eu penso assim, se nós queremos hoje, vamos sair de igreja, se nós queremos hoje um futuro melhor, ele tem que começar na base. Se nós queremos um Brasil melhor, ele começa na base. Se nós queremos uma cidade, uma política, se nós queremos advogados melhores, médicos melhores, ou seja, a profissão que nós queremos melhorar, ele começa pela base. Base essa que é o quê? É na criança. Se nós queremos uma igreja diferente, ele está na base. Base é essa o quê? Na criança. E a catequista, a catequese, ela vem com esta missão de formar pessoas melhores, cidadãos melhores, cristãos melhores, pais, mães, professores melhores. Então o Catequistas Brasil, que vem com este
esta temática de formar estes homens, estas mulheres, que serão multiplicadores desta mensagem lá na sua cidade, lá no seu bairro, lá no seu estado, locais talvez onde eu, como missionário, nunca vou chegar, mas lá tem esses missionários também sendo catequistas e evangelizando a base, para que a gente tenha um futuro melhor de igreja, uma continuidade deste legado de igreja católica, apostólica, romana. Então, eu vejo que Catequistas Brasil, ele vem com esta missão de formar este povo. E para mim, enquanto Eduardo missionário, ele vem trazer isso para mim dizendo assim: vale a pena lutar por esta igreja, vale a pena eu ter deixado tudo há 10 anos, por ter deixado, eu sempre brinco, ter deixado o nada pelo tudo, que é amor a esta igreja. Então, acho que a Catequista Brasil, ele traz essa mensagem de é bom demais ser católico. Você pode deixar um convite para as pessoas para virem na próxima edição do Catequistas? Com certeza. Se você já participou de algum ano, porventura este ano não veio, ou mesmo você que participou deste ano, eu quero deixar aqui um mega convite. Não é um convite, é uma convocação. Você não pode perder o Catequista Brasil 2024. Por quê? Porque aqui, muito mais do que você ser formado, muito mais do que você ser orientado, como diz o tema desta edição deste ano, nós mostramos o caminho para que você indique a direção. Este é o objetivo do Catequistas Brasil. Então, se você não veio, se permita ter esta experiência de viver 3 dias com muito aprofundamento, com muito conhecimento e com muita espiritualidade. Deus chama você a ir além. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você é chamado por Deus a cumprir o seu papel e a sua missão. E o Catequistas Brasil vem para reafirmar isso na sua vida. Então, Catequistas Brasil 2024, eu espero estar aqui e espero receber o seu abraço e o seu carinho aqui em Aparecida. Perfeito, muito obrigada. Deus abençoe. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as suas colegas de catequese e não se esqueça de fazer a sua inscrição para o próximo Catequistas Brasil. A gente espera por você. Chama.